Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje resolvi trazer mais um react aqui com vocês. Também dei uma lá no Analog Horror, que foi lançado recentemente. Esse Analog Horror eu gostei bastante, eu já tinha ouvido falar. Não lembro se eu assisti, mas já ouvi falar. Porém ele ficou um pouco obscuro, assim, sabe? Muita gente não fala sobre, mas eu acho ele muito bacana. Então eu vou passar para a Lisa para ela poder explicar um pouquinho mais e depois a gente vai para o vídeo. Oi gente, eu sou a Beth e eu só queria deixar uma coisa bem clara que o burro do Drácula me chamou de Lisa. Meu nome não é Lisa, é Beth mesmo, tá? Então não se confundam. Mas enfim, como o Drácula disse mesmo, a gente vai reagir a um Analog Horror que ele é muito legal hoje. A gente já assistiu, mas a gente não lembra de muita coisa. Porém, como ele mesmo falou, ele ficou um pouco obscuro, assim, muita gente não falou muito dele, muita gente acho que até deve ter esquecido dele, como no nosso caso. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. Bom galera, cá estamos, Obelisk, essa coisa não é seu amigo, vídeo feito pelo canal do Dashikawa, que como eu digo em todos os meus vídeos, vai estar aqui na descrição. Então eu vou ficar quietinho para vocês poderem aproveitar melhor o vídeo. Eu fiz um novo amigo. Parabéns! Você quer conhecê-lo? Não, não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Ele vive aqui. No meu armário. Então ele é? É. Você consegue vê-lo? Não! Aqui está ele. Olha lá! Agora você consegue vê-lo? Sim! Ele não gosta de ser assistido. Ah, vá, é mesmo? Pra onde ele foi? Às vezes, enquanto eu tô assistindo TV, ele fica ao meu lado. Você consegue ver ele? Ele está bem aqui. Foda-se, 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 foda-se. Você consegue ver ele? Não. Olá a todos, eu me chamo Dashikawa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu trago pra vocês uma série que há bastante tempo é pedida aqui no canal, mas eu tava naquele meu momento de detox de Analog Horror. Que ótima forma de desintoxicar desse mundo com assuntos da vida real. O bagulho que realmente mais dá medo. Mais ou menos. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar de Obelisk, ou melhor dizendo, o seu novo melhor amigo que vive dentro do seu armário te observando a noite inteira. E olha, batendo o olho pela primeira vez nessa série, eu não fiquei tão motivado, principalmente por lembrar do Yuffie, aquele vídeo que eu fiz que tinha o mesmo conceito, só que ali o buraco era muito mais embaixo. A série começou a lançar uns conceitos que ficaram meio estranhos, da metade pro final começa a dar um nó na cabeça e, sendo sincero, esse tipo de coisa só me
me faz dar uma brochada fenomenal. A clássica brochada sinistra, aquele podcast lá. O que eu quero dizer é que parou de ser uma série sobre sequestros e desaparecimentos de crianças causado por um boneco e começou a ser quase uma invasão alienígena com os bichos se escondendo embaixo da água. Se vocês quiserem, vocês podem ir até lá ver esse vídeo. É uma parada que fica só muito bizarra do nada. Eu prefiro quando mantém a simplicidade. Às vezes, o vilão só ser ruindade pura e querer sequestrar a gente já é o suficiente. Exemplo do Boiled One, o bicho só é um desgraçado. Não precisa de uma motivação mirabolante. O que eu espero de Obelisk é que esse conceito seja melhor executado. O lance do melhor amigo demoníaco. E eu tô com a expectativa alta, já que o criador da série, o Lizard, fez um analog horror de Skibidi Toilet. Eita porra. O maluco já começa mitando. O primeiro episódio é literalmente esse que eu mostrei na intro. Uma criança falando sobre seu novo amigo, que claramente é uma criatura que veio lá do quinto dos infernos. E o moleque passa o tempo todo perguntando se a gente tá enxergando aquilo. Não, pô, eu não tô vendo nada não, eu tô bem ceguinho. O episódio é extremamente curto e não nos entrega muitas informações, apenas o desconforto genuíno que essa criatura passa. Sendo assim, começaremos pelo episódio 2 e vamos tentar entender o mistério de Obelisk. Episódio 2. Você está quase indo embora. Uma porta se abre e a criatura estava do outro lado. Seu rosto está coberto. Ah, ninguém reparou, hein? Do nada, uma porta se abre, nos levando para uma floresta, onde existe outra criatura, bem diferente da primeira. Ela estava aguardando, parada, apenas observando. Voltamos para o corredor e a criatura já havia entrado em outro cômodo. Esse vídeo, assim como o primeiro, também é vazio, mas aqui tem uma parada que eu já tava desconfiando. Não estamos em um espaço que condiz com a realidade. No primeiro vídeo, tudo parece liminal demais. Claro, isso aqui é quase o apartamento de um homem solteiro que acabou de se mudar. Só tem a televisão e no máximo do máximo o sofá. E no quarto só tem um armário e uma cama. Não parece uma casa de família, entende? E essa criança parece viver ali sem nenhum adulto por perto. O segundo vídeo sanou minhas dúvidas com um corredor literalmente levando para o meio do mato, onde existe outra criatura que não parece ser agressiva, e ela é bem diferente da que fica dentro da casa, o que me faz imaginar que o corredor é um tipo de portal entre a terra desses seres e o nosso mundo, ou então que tudo isso é um lugar só e não estamos mais na realidade padrão e sim no lar das criaturas. Miserável é um gênio! Episódio 3. Na sua casa. Acordamos em um quarto ainda muito esquisito, porém mais comum que o do primeiro vídeo. Ouvimos alguém falando alto de fundo, palavras que não dá pra compreender, e a porta tá trancada com a ajuda de uma cadeira. Dá a entender que esse lugar não é nada seguro. Devemos checar uma tal de Abby. Andamos por toda a casa até encontrar um berço. Ele estava vazio. A Abby se foi. Boa noite. E morreu. Como isso foi possível? As portas estavam trancadas. Antes de continuarmos esse vídeo, eu espero que você tenha trancado as portas da sua casa. Você não quer sair do quarto e dar de cara com esse tipo de coisa. Abby, na verdade, era um bebê. E digamos que essa pessoa que tá dormindo era a mãe ou pai da criança. Desde o início do vídeo, os detalhes começam a aparecer. Primeiramente, a gente vê que tem uma cadeira barricando a porta. E todo mundo sabe que você não coloca uma cadeira na porta sem motivo aparente. É verdade.
Esse adulto sabia que existia um perigo, que existia uma criatura por ali, e mesmo assim deixou a criança fora do cômodo. Poxa, o que custa deixar o berço no mesmo quarto? O som que a gente ouve no vídeo inteiro, na verdade, são barulhos de bebê. É como se a criança tivesse acordado por causa desse bicho. O responsável sai do quarto pra ver se o bebê tá bem, e isso aqui me deu um nó na mente. Parece muito que essa pessoa que a gente tá tendo ponto de vista queria que a criança fosse levada, meio que entregando uma oferenda pra se livrar dessa criatura. Não faz sentido ela sair do quarto assim que a criança começa a chorar. Pô, do nada a consciência pesou e você quer ir ver se o pivete tá com fome? Se decide, parceiro. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? No final, a pessoa se vê em uma armadilha. Se notarmos, os sons do bebê não param mesmo depois de descobrirmos que a criança já havia sido levada. Era como se a criatura estivesse reproduzindo esse som pra atrair a pessoa. Pois é, no final do dia teve janta e sobremesa. Ai, que delícia! Vídeo 4. A casa sem janelas. O vídeo começa com um ponto de vista de alguém que encontrou uma casa abandonada. A gente espera o básico, uma casa caindo aos pedaços, até a câmera virar e mostrar isso aqui. Era praticamente uma casa de desenho animado, comicamente alta e no meio do nada. E eu não sei vocês, mas eu gostei da cor. Eu acho que eu moraria aqui facilmente. Vai dar tudo errado. A casa não tinha portas ou janelas, impossibilitando a entrada, a não ser por um pequeno buraco escondido por um pedaço de madeira. Bem específico, mas nada suspeito, tá tudo bem. Eu acho que ninguém teria a ideia de entrar por ali. Nós entramos. Eu sou obrigado a falar. Você é burro, cara, que loucura. A casa cheirava a fósforos queimados, e não era só por fora que ela era bizarra. Móveis no teto, desenhos na parede, portas gigantescas até demais. Essa casa lembra algo pra vocês? Sim, é a mesma casa do primeiro vídeo. E assim como no primeiro vídeo, nós não estamos sozinhos. Andando mais um pouco, encontramos outra sala, que possuía portas idênticas às que vimos no segundo vídeo, mostrando que tudo é uma coisa só e que talvez a história se passe completamente dentro dessa casa. Naquele quarto existia uma placa que dizia: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Corredores quase infinitos que não condiziam com o tamanho daquela estrutura, escadas que não levavam para lugar nenhum, portas inalcançáveis. Tudo aquilo era familiar de certa forma. A criatura então nos encontra, e ao invés de fugirmos, nós temos uma breve conversa. Quem é você? É você. Não sei. Eu conheço o seu rosto. O seu rosto. Eu não quero mais te ver hoje! Aqueles dois já se conheciam. Não dá pra saber quem é que tá falando nesse final, se é a criatura ou se é a pessoa. Só que é um fato, não era a primeira vez que o protagonista desse episódio tava naquele ambiente. Vídeo 5. Por que você nos mantém aqui? Ela está aqui em algum lugar. Começamos a andar por um cemitério procurando por alguém. Talvez uma pessoa que recentemente passou por uma perda e está ali prestando condolências? Não é bem assim. Estávamos procurando por um bebê. Ao longe vemos um berço e dentro dele... Pois é, uma lagarta. E aqui temos duas revelações. Essa aqui é a Abby. E além disso, estamos vendo o ponto de vista da criatura, a que sequestrou a bebê no passado. Você não é como eu lembrava, Abby.
Após isso, voltamos para casa. Na mesma noite em que a criança foi levada, o responsável, vendo toda aquela situação, pergunta: por que você ainda me mantém aqui? E fala que não podia ficar naquele lugar, como se não aguentasse mais passar por aquela situação. A pessoa então se tranca e tenta voltar a dormir, até que isso aqui acontece. Por favor, me perdoe. Não vai dar não. Amigos, eu tenho que dizer, eu quebrei a cara achando que o Analog Horror ia ser mais simples e ia ser só sobre sequestro. E ia ser diferente de Yuppie. Eu não imaginava que a gente ia estar lidando com a desgraça do PT Silent Hills 2 e que o Lizard era o novo Hideo Kojima. Como vocês devem ter percebido, Obelisk tem um foco principalmente em nos dar medo por conta da sua atmosfera. Essa casa estranha que possui criaturas vivendo lá dentro e que de certo modo possuem consciência. Elas não agem por instinto, apenas querendo nos matar. Se percebermos, elas até aparentam ser pacíficas. Então, o que de fato tá acontecendo aqui? A primeira teoria que eu posso apresentar é a de que tudo que estamos vendo é uma metáfora para medos e inseguranças que tínhamos na infância e um pouquinho na vida adulta. Sempre fomos expostos a histórias que serviam ou para nos dar uma lição sobre a vida, ou então simplesmente para nos deixar com medo porque a gente estava se comportando mal. E o homem do saco ia vir para puxar o nosso pé de noite, por exemplo. Muitos já têm medo do escuro naturalmente. Agora imagina depois de ouvir uma história como essa. Também tem a clássica história do monstro que vive dentro do armário e que por isso não dá pra dormir com ele aberto. Enfim, são diversos exemplos. Do outro lado, tiveram as pessoas que possuíam amigos imaginários e que queriam a todo custo mostrar que eles eram reais, assim como a criança do primeiro vídeo, que toda hora fica perguntando se a gente vê aquele troço. Agora, a parte dos medos da vida adulta tem relação principalmente com Abby e também o seu responsável. É bem aqui que vamos pra segunda teoria, a de que essa criatura não é tão pacífica assim. A pessoa que ouve os choros parece carregar uma culpa imensa, tanto que ela até pede desculpas no final do último vídeo. Dá a entender até que toda hora aquele acontecimento é repetido em loop pelo Obelisco. E sim, pela primeira vez eu tô chamando esse bicho de Obelisco. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu chamava ele assim, já que existe mais de um tipo de criatura na casa. Enfim, o que me faz imaginar que isso aqui é um loop é uma das frases que a pessoa solta no meio do vídeo. Por que você ainda me mantém aqui? É como se ela fosse refém dessa memória. Eu tenho quase certeza que realmente foi o Obelisco que levou a Abby. E no ponto de vista do responsável pelo bebê, a casa é praticamente um purgatório. Esse lugar, na casa sem portas ou janelas, pode sim ter diferentes pontos de vista para cada um que já pisou lá dentro um dia. E sim, tem a chance de estarmos presenciando várias perspectivas durante toda a série. Para uma criança, aquele era um lugar divertido onde ele estava com seu melhor amigo. Para uma mãe ou um pai que carrega um trauma, aquilo é um inferno. E para uma pessoa que encontra do nada essa estrutura bizarra no meio do mato, isso é uma estrutura bizarra no meio do mato. E não é uma boa ideia entrar ali por um buraco. E a gente ainda tem um plus, que a pessoa do episódio 4 e a criatura de alguma forma se conheciam. Então também existem chances desse mano ter vindo parar aqui em algum momento da vida. E eu chuto que foi na infância. Talvez ele tenha sido sequestrado e conseguiu fugir. Sobre Abby do nada se tornar uma lagarta em um berço no meio de um cemitério, aqui já é uma viagem e cabe milhões de interpretações. Inclusive eu peço que se você tem alguma teoria, que coloque aí nos comentários. Porém, a parte da lagarta pode representar diversas fases da vida. Como nós, pessoas, passamos por uma metamorfose imensa e sempre estamos mudando. O Obelisco vê Abby ainda como se fosse aquele bebê que ele levou embora, a fase da lagarta. Mas ele entende que ela mudou. Ele sabe que ela tá diferente. Atualmente, Obelisk está com seus 5 episódios, mas é uma certeza absoluta de que vão ter mais histórias envolvendo a Casa Sem Janelas. Eu realmente não esperava que existiriam mais criaturas e que, de fato, elas agiriam dessa forma. Foi uma boa surpresa. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse vídeo até que bem legal, a história é legal. É até um pouquinho melhor de entender do que a história do Yuppie, que eu não lembro se o Drácula já chegou a trazer no canal. Quem puder
responder essa pergunta pra mim, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Caso ele não trouxe, eu posso pensar, posso conversar com ele para ele poder trazer nesse vídeo. Então vou passar pro Drácula para que ele possa finalizar o vídeo. Bom, galera, é isso. Hoje o vídeo foi bem curtinho. Eu nem imaginava que ele acabaria tão rápido assim, mas é isso. Como a Abby disse, ele é um pouco parecido com a história do Yuppie. E que, novamente, eu não lembro se eu já trouxe esse vídeo do Yuppie antes. Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal. Porque, como eu gostei bastante desse vídeo, ele é parecido com a história do Yuppie, eu posso trazer, tipo, pra comparação, alguma coisa assim, sabe? Mas é isso. Novamente, o canal do Darshkawa vai estar aqui na descrição. Então, eu peço, por favor, que você deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.